Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 10, versículos 18 a 25. Assim está escrito: E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Aqui estamos diante de conselhos de Jesus para os discípulos, quando ele os chamou, separou e deu a eles uma missão para realizar. Haja vista que anteriormente, lá no capítulo 5, os versículos 11 e 12, por ocasião do sermão da montanha ou das beatitudes, o Senhor Jesus estava ensinando, e nesses dois versículos ele diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que fazer numa situação como esta? Jesus então dá o veredito: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a vida de Jesus, o desenvolver do seu ministério aqui na terra, foi carregado de lições, de conselhos, de orientações, experiências práticas realizadas pelo próprio Jesus, com o caráter de instruir, ensinar e fazer com que aquilo ficasse gravado na mente e no coração dos discípulos, porque eles dariam seguimento à obra de Jesus e, portanto, o Senhor Jesus não os deixou à mercê ou à própria sorte, mas Jesus procurou em tudo conduzi-los com responsabilidade, com direcionamento, pontuando em cada situação orientações, conselhos, para que eles pudessem, então, não se deixarem levar ou se perdessem no meio do caminho, mas que eles estivessem cientes de que o Senhor havia orientado. Nesse texto do capítulo 5, nós encontramos Jesus ensinando a eles ali a procurar manter a paciência diante da adversidade que poderiam surgir. Foi o que acabamos de ler aqui. Jesus dizendo: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A causa para despertar nas pessoas esta fúria, essa rejeição, é em função de os discípulos levarem sobre si o nome de Jesus. E todos aqueles que servirem a Jesus, Jesus deixou registrado que serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas aqui ele orientou os discípulos que eles então
exultassem e alegrassem, ou seja, que eles pudessem manter sob controle a situação, enfrentando-a com paciência, com resignação, para não conflitar, não extrapolar, sair dos limites estabelecidos, lembrando que gozo e aflição, humanamente, são coisas que não se harmonizam, não se combinam, mas no reino de Deus é possível que em meio ao sofrimento, à aflição, à perseguição, à ameaça, ainda assim tenhamos gozo e alegria no nosso coração. E este gozo e alegria não é de natureza humana, mas é de natureza espiritual. Saber que o nosso sofrimento foi ocasionado em função da vida que temos com o Senhor Jesus, vivendo com Ele. Então, ele nos ensina a paciência na adversidade. E quem nunca enfrentou adversidade? Quem sabe você está enfrentando uma adversidade agora. Mas qual é o conselho de Jesus? Paciência na adversidade. Não se deixe levar pelo momento, pela pressão, porque isso pode gerar uma dificuldade maior, mas o conselho de Jesus é paciência. Nutrir a paciência, porque tudo chega a um momento que passa, não é para sempre. Então, paciência na adversidade é o primeiro conselho de Jesus para os discípulos. Os demais nós encontramos no texto que lemos, no capítulo 10, dos versículos 18 a 25, Jesus torna a dar seguimento, agora já com os 12 definido, que ele escolheu, ele capacitou, ele preparou para que eles fossem às 12 tribos da casa de Israel e pregasse lá a respeito do reino de Deus, dizendo que era chegado o reino dos céus, que iriam curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. E Jesus disse que isto era para fazer de graça, sem cobrar nada, sem esperar nenhuma recompensa financeira. Jesus deixou claro: de graça recebestes, de graça dai. Portanto, ele estava orientando os seus discípulos. Quando ele os trouxe e conscientizou a cada um deles o que era que se esperava deles, que eles não deveriam levar ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem alforge, nem 2 túnicas, nem alparca, nem bordão, mas somente o necessário para a realização do trabalho que a eles foi confiado, e nas cidades em que ele entrasse, que eles fossem, tivesse o discernimento do trabalho que se esperava realizar da parte deles. E aqui no versículo 18, ele diz que quando eles chegassem por estas cidades, eles seriam levados à presença de governadores e dos reis, das autoridades constituídas. Por quê? Por causa de mim. Agora, qual era o objetivo disso? O objetivo de levar as pessoas, os discípulos de Jesus, diante das autoridades, o objetivo deles era um. Mas Jesus disse que nesta oportunidade nós deveríamos entender como uma porta que se abriu para dar testemunho a respeito do Senhor Jesus. Então, este segundo conselho que Jesus diz que é para lhes servir de testemunho, tanto a eles quanto aos gentios. Então, a fidelidade no testemunho. Jesus prometeu estar presente com eles em todos os momentos. E a Escritura nos afirma, o Senhor Jesus dizendo que aquele que de mim e das minhas palavras se envergonhar diante dos homens, dele também se envergonhará o Filho do Homem diante do Pai nos céus. Então, o testemunho deve ser dado com fidelidade em qualquer momento que se apresentar, mesmo diante de uma situação que parece difícil, mas é ali que
as portas se abrem para que possa falar a respeito do Senhor Jesus. Então, Jesus é aquele que vai, que se apresenta, que encoraja, que anima. Foi assim o que aconteceu quando Marcos, no Evangelho de Jesus, finalizando, diz que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, com os sinais, com prodígios e com as maravilhas que se operavam. Então, quando há fidelidade no testemunho, a presença de Jesus está garantida para ajudar, confortar e confirmar aquele testemunho. Então, no versículo 18, ele diz: sereis conduzidos à presença de governadores dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Então, nós temos que entender isto. É para servir de testemunho. Falar a respeito de Jesus, mesmo que as situações não sejam as mais favoráveis. Mas abriu-se a oportunidade, servir de testemunho. O terceiro conselho que encontramos de Jesus, nós vemos aqui no versículo 20, quando Jesus diz aos discípulos, mesmo que eles fossem entregues às prisões, eles não deveriam preocupar-se com o que viesse a falar, pensando o que responderiam, que palavras eles diriam. No versículo 20, Jesus deixa claro o seguinte: quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. E ele conclui dizendo: porque não sois vós quem falará, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Então, a ação do Espírito Santo, no momento como este, é que precisa, então, ter a confiança em Deus e saber que Ele é aquele que provê todas as coisas. E no momento oportuno, o Senhor envia o seu Espírito que orienta e coloca na boca dos discípulos as palavras certas com as quais eles devem dizer diante de autoridades e diante das pessoas. Não se preocupar, é manter uma atitude de confiança diante do Senhor. Nós já vimos no primeiro conselho de Jesus a paciência na adversidade. O segundo conselho, a fidelidade no testemunho a respeito de Jesus. E esse terceiro conselho é a confiança na providência de Deus. Não ficar pensando, pesaroso, o que dizer, o que fazer, como falar, porque na mesma hora será dado a palavra certa pelo Espírito Santo. E a palavra que ele dá é a palavra segura, não tem dúvida. E esta confiança foi o que Jesus aconselhou os discípulos a confiar no Senhor. O quarto conselho, que nós encontramos, está no versículo 22, diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o conselho de Jesus aqui é a perseverança. E disse que seriam odiados de todos por causa do seu nome, mas quem se mantivesse perseverante até o fim, o Senhor garantiu, dizendo, será salvo. Então, a perseverança na fé. Nós precisamos entender que a fé é a grande motivação que nos encoraja, que nos impele, que nos coloca em ação para enfrentar os embates que se apresentarem diante de nós. Então, a perseverança é uma virtude que nós precisamos cultivá-la. De que forma? Praticando em toda e qualquer oportunidade, que se houver a necessidade, praticarmos a perseverança. Porque o Senhor deixou claro, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então, o quarto conselho de Jesus é a perseverança na fé. O quinto conselho está no versículo 23, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, neste quinto conselho, Jesus está ensinando aos discípulos a prudência. Quando perseguir num lugar, não vá confrontar, conflitar. Vai para outro lugar, deixa aquela cidade, vai para outra que tem também a carência e faz assim até que percorra todas as cidades de Israel. No caso dos discípulos, para nós, nos nossos dias, é percorrer todas as cidades. Se perseguido nenhuma, fuja para outra. Se perseguido na outra, fuja para outra. E sempre haverá uma cidade aonde o testemunho será firme e poderoso. Então, o que Jesus ensina aqui é a prudência nas atitudes. As atitudes é que comandam a nossa vida. E uma atitude errada trará consequências desastrosas para a nossa vida. Portanto, a prudência nas atitudes significa que precisamos, sim, tomar uma atitude, mas de maneira prudente, para que não venhamos pôr tudo a perder e ficar sem a orientação tão necessária que precisamos. Então, Jesus deixou claro que eles deveriam seguir o seu trabalho, se perseguido numa cidade, ir para outra, porque certamente eles teriam êxito. E o sexto conselho de Jesus, nós encontramos aqui no versículo 25, onde está escrito assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Então, o exemplo do mestre, o exemplo que Jesus deixou, dizendo que basta ao discípulo ser como o seu senhor. Ele não pode ser mais, mas ele pode ser como o seu senhor. Então, o exemplo de Jesus fala muito alto. Tanto é que estes conselhos são tirados dos exemplos deixados por Jesus. Então, o exemplo dele, se Jesus foi incompreendido por aquelas pessoas a ponto de ser chamado de Beelzebu, alguém dominado pelos demônios, o que dirá dos servos de Jesus? Então, se Jesus foi incompreendido e sofreu oposição, nós não estamos livres também desta situação de enfrentar estas incompreensões e sofrer fortes oposições. Mas o importante é entender como Jesus reagiu. Qual foi a resposta de Jesus? E aprender com ele, porque os conselhos são para isso, é para ver que ação Jesus teve, qual foi a atitude de Jesus, o exemplo que ele deixou, para que nós possamos, então, seguir. O apóstolo Pedro deixou registrado que ele, quando era ameaçado, não ameaçava. Quando era injuriado, não injuriava. Jesus nunca confrontou, nunca conflitou. Ele sempre procurou manter-se de tal forma que o nome do Senhor, nosso Deus, pudesse ser por ele glorificado. E ele viveu desta forma, porque ali ele estava forjando ou formando os seus discípulos que dariam continuidade ao seu trabalho. Então, os conselhos de Jesus foram úteis para os discípulos. E olhando para os nossos dias, esses conselhos também, eles são úteis para os nossos dias. Nós precisamos de ter um direcionamento e nada melhor do que reler os exemplos que foram deixados por Jesus, porque eles servem para nós como lições que podem fazer com que nós enxerguemos qual é o caminho,
tenhamos conscientização do que Deus espera de nós e fazermos segundo a sua vontade e o seu propósito. Então nós vimos aqui, de maneira bem simples, 6 conselhos de Jesus para os discípulos. Portanto, para mim, para você também. O primeiro conselho que Jesus deu é exercer a paciência diante da adversidade. As adversidades virão, mas nós precisamos ter paciência na adversidade. O segundo conselho que aprendemos com Jesus, recebido dele, é que devemos ser fiéis no testemunho. Não se pode ser infiel com relação ao testemunho do Senhor Jesus. Ele veio para testificar do Pai e testificou. E nós somos enviados por ele para testificar dele. E para isto é preciso fazê-lo com fidelidade. O terceiro conselho, Jesus ensinou sobre a confiança na providência, que Deus é aquele que provê o necessário para o momento oportuno, principalmente quando estiver diante de autoridades, precisando responder a respeito da fé, das convicções. Não há necessidade de ficar procurando memorizar, lembrar na mente. Não. Se está em comunhão com o Senhor, naquela mesma hora, o Espírito de Deus colocará as palavras certas para que sejam ditas para aquele momento. Então é a fidelidade no testemunho e confiar na providência de que Deus dará a palavra na hora certa. O quarto conselho é manter-se perseverante na fé, perseverar até o fim. Este foi o quarto conselho de Jesus. O quinto, praticar a prudência nas atitudes. Não se deixar levar pelas situações que se apresentam, mas procurar manter a todo custo a prudência. A prudência, ela é muito significativa na vida do cristão. Então, as nossas atitudes devem ser praticadas com prudência. O sexto conselho de Jesus que nós encontramos é o exemplo que ele deixou. E ao olhar para o exemplo deixado por Jesus, isto certamente vai nos motivar e encorajar e saber que, se Jesus passou por momentos de incompreensões das pessoas à volta, conosco não vai ser diferente. Nós vamos enfrentar também estes momentos, mas temos que nos lembrar o exemplo de Jesus, como ele resolveu, como ele reagiu, e aprender com ele. Aprendendo com Jesus, nós estaremos sempre aprendendo certo, lembrando que as vitórias que conquistarmos para a glória de Deus estarão rodeadas de cruzes e coroas de espinhos. Foi assim com Jesus. Sofrimento, perseguição, ameaça, mas em momento nenhum Jesus deixou-se levar pela circunstância do momento. Pelo contrário, ele manifestou o que ele ensinou aos discípulos. Ele foi paciente na adversidade, foi fiel no testemunho, confiou na providência divina, perseverou na fé, foi prudente nas suas atitudes e manteve-se um exemplo digno de ser imitado. Agora, cabe a nós, cabe a mim, a você, a cada um de nós. Uma vez que tomamos ciência dos conselhos de Jesus, nós agora devemos, então, praticar estes conselhos para termos também os mesmos resultados que tanto Jesus como seus discípulos tiveram. Estes conselhos são úteis, são necessários e são atuais para a nossa vida. Que possamos praticá-los para a glória de Deus e para o nosso direcionamento naquilo que Deus nos confiou. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.